Volume 2 Capítulo 1 Nada é mais doloroso para a mente humana, após os sentimentos terem sido agitados numa rápida sucessão de eventos, que a calma mortal da inação e da certeza que se segue e priva a alma tanto de esperança quanto de medo. Justine morreu. Ela descansou, e eu estava vivo. O sangue fluía livremente em minhas veias, mas um peso de desespero e remorso pressionava meu coração, e nada poderia aplacar a sensação. O sono fugia de meus olhos. Eu vagava como um espírito maligno, pois havia cometido maldades terríveis, impossíveis de serem descritas, e mais, muito mais, tinha certeza, ainda estava por vir. Ainda assim, meu coração transbordava de bondade e amor pela virtude. Eu havia começado a vida com intenções benéficas e ansiava pelo momento em que as colocaria em prática e me tornaria útil para meus semelhantes. Agora estava tudo destruído. Em vez de uma paz de espírito que me permitisse olhar para o passado com satisfação e dele extrair uma promessa de novas esperanças, eu era tomado pelo remorso e a culpa, que me lançavam no inferno de torturas intensas, tais que língua nenhuma pode descrever. Esse estado mental consumiu minha saúde, que talvez nunca tenha se recuperado do primeiro choque pelo qual passou. Eu evitava o rosto dos homens. Todo som de alegria ou complacência era uma tortura para mim. Solidão era meu único consolo, a solidão profunda, negra como a morte. Meu pai observava com dor a visível alteração em minha disposição e hábitos, e usando de argumentos calcados em sua consciência serena e na vida sem culpa, tentou me inspirar a ter forças e me despertar a coragem para dissipar a nuvem escura que pesava sobre minha cabeça. — Você acha, Victor, perguntou ele, que também não sofro? Ninguém pode amar uma criança mais do que eu amava seu irmão. Lágrimas vieram a seus olhos enquanto ele falava. Mas não é nosso dever para com os sobreviventes evitar que a tristeza deles aumente com uma demonstração descomedida de luto? É também um dever que tem consigo mesmo, pois a tristeza excessiva impede o desenvolvimento, o prazer ou mesmo a descarga de utilidade diária, sem a qual nenhum homem serve à sociedade. Esse conselho, apesar de bom, não se aplicava ao meu caso. Eu teria sido o primeiro a esconder a dor e a consolar meus amigos se o remorso não tivesse contaminado minhas outras sensações com sua amargura e o terror com seu alarme. Agora eu só podia responder a meu pai com um olhar de desespero e tentar me esconder de sua vista. Por volta dessa época, nós nos retiramos para a casa de Barrive. A mudança foi particularmente conveniente para mim. O fechar dos portões regularmente às 10 horas da noite e a impossibilidade de permanecer no lago após esse período havia tornado nossa residência dentro dos muros de Genebra muito incômoda. Agora eu estava livre. Frequentemente, após o restante da família ter se recolhido para a noite, eu pegava o barco e passava muitas horas na água, às vezes com as velas abertas. Era carregado pelo vento. E às vezes, após remar para o meio do lago, deixava o barco seguir seu próprio curso e dava espaço às minhas reflexões infelizes. Frequentemente, sentia-me tentado, quando tudo estava em paz ao meu redor, e eu era a única coisa inquieta a vagar incansável numa paisagem tão bela e celestial, exceto por algum morcego ou pelos sapos, cujo coachar rude e intermitente era ouvido apenas quando eu me aproximava da margem, frequentemente, repito, sentia-me tentado a mergulhar no lago silencioso, para que as águas pudessem se fechar sobre mim e minhas calamidades para todo sempre. Mas me detinha quando pensava na heróica e sofredora Elizabeth, que eu amava ternamente e cuja existência estava presa à minha. Também pensava no meu pai e irmão sobrevivente. Poderia eu, por minha deserção, deixá-los expostos e desprotegidos à maldade do monstro que soltara entre eles? Nesses momentos eu chorava amargamente e desejava que a paz revisitasse minha mente, só para que eu pudesse oferecer consolo e felicidade a eles. Mas isso não era possível. O remorso extinguia todas as esperanças. Eu fora o autor de males inalteráveis e vivia num medo diário de que o monstro que eu havia criado pudesse perpetrar uma nova vilania.
Tinha uma sensação obscura de que aquilo não fora tudo. E que ele ainda iria cometer algum extraordinário, que por sua enormidade iria quase apagar a lembrança do passado. Enquanto restasse algo que eu amasse, havia sempre espaço para o medo. Minha aversão a esse demônio é inimaginável. Quando pensava nele, rangia os dentes, meus olhos ficavam inflamados, e eu desejava ardentemente extinguir aquela vida que havia concebido de forma tão impensada. Quando refletia sobre seus crimes e sua malícia, meu ódio e vingança rompiam todas as amarras da moderação. Teria peregrinado até o pico mais alto dos Alpes, se pudesse jogá-lo do precipício. Desejava vê-lo novamente para derramar a minha mais profunda aversão sobre sua cabeça e vingar as mortes de William e Justine. Nossa casa era um lar enlutado. A saúde de meu pai estava profundamente abalada pelo horror dos acontecimentos recentes. Elizabeth estava triste e desanimada. Não tinha mais gosto em suas ocupações ordinárias. Todo prazer parecia a ela um sacrilégio perante os mortos. Achava que só a angústia e as lágrimas eternas eram tributos justos a oferecer a uma inocência tão amaldiçoada e destruída. Não era mais a criatura feliz que no início da juventude vagava comigo às margens do lago e conversava, extasiada, sobre nossos projetos futuros. A primeira das tristezas que são enviadas para nos afastar da terra a visitara, apagando seus sorrisos com uma influência sombria. Quando reflito, meu querido primo, disse ela, sobre a morte miserável de Justine Moritz, não vejo mais o mundo e suas obras como antes me pareceram. Antes eu encarava os relatos de maldade e injustiça que lia nos livros ou ouvia dos outros como histórias de tempos antigos ou males imaginários. Pelo menos eram remotos e mais familiares à razão do que à imaginação. Mas agora a tristeza bateu à nossa porta, e os homens me parecem monstros sedentos pelo sangue uns dos outros. Ainda assim, certamente sou injusta. Todos acreditam que aquela pobre menina fosse culpada. E se ela pudesse ter cometido o crime pelo qual sofreu punição, sem dúvida teria sido a mais depravada das criaturas humanas. Ter matado por uma simples joia o filho de seu benfeitor e amigo, uma criança de quem ela havia cuidado desde o nascimento e que parecia amar como se fosse sua. Não poderia consentir com a morte de ser humano nenhum, mas de certo consideraria tal criatura indigna de permanecer na sociedade dos homens. Mas ela era inocente. Sei disso. Sinto que era inocente. Você é da mesma opinião e isso me confirma. Ai de mim, Victor. Quando a mentira parece tanto com a verdade, quem pode se assegurar de alguma felicidade? Sinto como se estivesse caminhando à beira de um precipício, do qual milhares tentam me jogar. William e Justine foram assassinados, e o assassino escapa. Ele caminha livre pelo mundo, talvez respeitado, mas mesmo que eu fosse condenada a sofrer no cadafalso pelo mesmo crime, não trocaria de lugar com tal monstro. Escutei esse discurso na mais extrema agonia. Eu era, não de fato, mas com efeito, o verdadeiro assassino. Elizabeth leu a angústia em meu semblante e, pegando minha mão com gentileza, disse: Meu querido amigo, você precisa se acalmar. Esses acontecimentos me afetaram. Deus sabe quão profundamente. Mas não estou tão arruinada quanto você. Há uma expressão de desespero e às vezes de vingança em seu semblante que me faz estremecer. Querido Victor, abandone essas paixões sombrias. Lembre-se dos amigos ao seu redor, que centralizam todas as esperanças em você. Perdemos o poder de torná-lo feliz? Ah, enquanto amarmos, enquanto formos verdadeiros uns com os outros, aqui nessa terra de paz e beleza, sua terra natal, poderemos colher todas as bênçãos tranquilas. O que poderá incomodar nossa paz? E tais palavras, vindas de alguém que eu valorizava mais do que qualquer presente da fortuna, não poderiam ser suficientes para afastar o monstro que espreitava em meu coração? Enquanto ela falava, eu me aproximava dela, como que apavorado, como se naquele momento o destruidor estivesse perto para me roubá-la. Assim, nem a ternura da amizade, nem a beleza da terra ou dos céus poderia resgatar minha alma da desgraça. Mesmo as ênfases do amor eram ineficazes.
eu estava envolvido por uma nuvem em que nenhuma influência benéfica poderia penetrar. O cervo, ferido, arrastando seus membros débeis para algum matagal não trilhado, para lá olhar a flecha que o havia perfurado e morrer, era eu. Às vezes, conseguia lidar com o desespero que se apoderava de mim, mas às vezes o redemoinho de paixões de minha alma me levava a procurar, por meio do exercício físico e da mudança de lugar, algum alívio de minhas sensações intoleráveis. Foi durante um ataque desses que, de repente, deixei meu lar e, desviando meus passos em direção a vales alpinos próximos, busquei na magnificência e na eternidade de tais paisagens esquecer a mim mesmo e minhas efêmeras, pois humanas, tristezas. Minhas perambulações eram dirigidas ao Vale de Chamonix. Nota de rodapé 37. Vale na fronteira da França com a Suíça, cenário de viagens de Mary Shelley com o marido Percy Shelley, descritas em sua primeira publicação, o diário de viagem History of a 6 Weeks Tour, escrito a 4 mãos com ele. Fim da nota de rodapé. Minhas perambulações eram dirigidas ao Vale de Chamonix. Visitara-o com frequência durante minha meninice. 6 anos haviam se passado desde então. Eu estava destruído, mas nada havia mudado naquelas paisagens selvagens e duradouras. Fiz a primeira parte de minha viagem a cavalo. Em seguida, aluguei uma mula, que tem o passo mais certeiro e é menos propensa a se ferir naquelas estradas irregulares. O clima estava bom. Era meados de agosto, quase 2 meses após a morte de Justine, aquela época miserável da qual eu datava toda a minha desgraça. O peso sobre meu espírito tornou-se sensivelmente mais leve quando mergulhei mais fundo na ravina do rio Arve. As imensas montanhas e precipícios que se estendiam de cada lado, o som do rio irrompendo entre as rochas e o jorro das cachoeiras ao redor falavam de um poder gigantesco, como a onipotência, e deixei de temer ou de me curvar diante de qualquer ser menos poderoso do que aquela que criara e governava os elementos, ali exposto sua aparência mais incrível. À medida que ascendia, o vale assumia uma personalidade mais magnífica e espantosa. Os castelos em ruínas pendurados em precipícios de montanhas de pinheiros, o impetuoso Arve e as casas de campo aqui e ali, espiando por entre as árvores, formavam uma paisagem de beleza singular, que aumentava e se tornava sublime com os poderosos Alpes, cujas pirâmides e domos brancos e brilhantes erguiam-se sobre tudo, como se pertencessem a outra terra, à habitação de outra raça de seres. Passei pela ponte de Pelissier, onde a ravina formada pelo rio abriu-se diante de mim, e comecei a subir a montanha que se eleva sobre ela. Logo depois entrei no Vale de Chamonix. O lugar é maravilhoso e sublime, mas não tão belo e pitoresco como o Vale de Servox, pelo qual acabara de passar. As altas e nevadas montanhas eram suas fronteiras imediatas, mas eu não via mais castelos em ruínas e campos férteis. Imensas geleiras se aproximavam da estrada. Ouvi o rugido de uma avalanche e reparei na fumaça de sua passagem. O Mont Blanc, o supremo e magnífico Mont Blanc, erguia-se dos picos ao redor, e seu domo imponente dominava o vale. Uma comichão de prazer frequentemente me percorria durante essa viagem. Uma curva na estrada, um objeto novo que eu notava e reconhecia de repente, me lembrava de dias passados e eram associados com a satisfação do coração leve da meninice. Os próprios ventos sussurravam em tons tranquilizadores, e a natureza maternal me dizia para não mais chorar. Então, novamente, a influência bondosa deixava de existir. Encontrava-me acorrentado mais uma vez à dor e cedendo a toda a tristeza da reflexão. Assim, esporeava o animal, num esforço para me esquecer do mundo, de meus medos e, mais do que tudo, de mim mesmo. Ou, numa forma mais desesperada, apeava e me jogava na grama, pesado de horror e desespero. Finalmente cheguei à vila de Chamonix. A exaustão se sucedeu à fadiga extrema de corpo e mente pela qual havia passado. Por um curto espaço de tempo permaneci à janela,
observando os raios pálidos que brincavam acima do Mont Blanc e ouvindo o jorro do Arve, que seguia seu caminho ruidoso lá embaixo. Os mesmos sons me embalavam como uma cantiga de ninar para minhas sensações lamentosas. Quando coloquei a cabeça sobre o travesseiro, o sono se apoderou de mim. Eu sentia como se ele viesse me abençoar com o esquecimento.